Gênesis capítulo 13, verso de número 1. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Diz assim o texto: E Abraão saiu do Egito para o sul, ele e sua esposa e tudo o que tinha, e Ló com ele. E Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. E ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar em que sua tenda havia estado no início, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que ele fizera ali no início. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Alguém diz amém por essa palavra? Pode se assentar no seu lugar, de preferência crendo e glorificando a Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, toda a Bíblia é preciosa palavra de Deus. E existem algumas coisas que mexem comigo, alguns textos que são tão claros e tão vívidos dentro de nós. Toda a Bíblia tem as suas lições, toda a Bíblia tem os seus ensinamentos. E o que nós precisamos compreender é histórias como essa, de homens como esse, como Abraão, conhecido Abraão, né? O pai da fé, o homem que recebe uma palavra de Deus tão poderosa, o homem que recebe algo tão especial do Senhor. E eu gosto de observar a história de Abraão, a vida de Abraão, ela é marcada por altares. E nós vamos tratar disso um pouco essa noite. Mas quando Abraão recebe o chamado de Deus, e se você voltar ao capítulo 12, você vai perceber o chamado de Deus para Abraão. Ele recebe essa palavra de Deus, e logo após isso, Deus dizer tantas coisas a ele, como por exemplo: olha, Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem. Abraão, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em você, todas as famílias da terra serão benditas. Abraão, o seu nome será engrandecido, eu farei de você uma grande nação, eu te abençoarei, o seu nome será engrandecido. A promessa de Deus a Abraão era algo extraordinário. A palavra que ele acabara de receber de Deus era extraordinária. Só que é interessante a gente observar que Abraão, logo após receber esse chamado de Deus, essa palavra de Deus, a Bíblia diz que a terra em que ele está é acometida de uma fome. E Abraão decide descer até o Egito. Abraão decide pegar sua família, aquilo que ele tem, junto consigo o seu sobrinho Ló, e ele vai descer até o Egito. E isso me chama a atenção. A Bíblia não narra, mas alguns comentaristas dizem que Abraão permaneceu no Egito por poucos meses. Outros já chegam a dizer que Abraão ficou no Egito por pelo menos 20 anos. E independente do tempo da estadia de Abraão ali no Egito, esse texto nos ensina algumas lições muito preciosas. Irmãos, eu gosto de perceber, o versículo 1 do capítulo 13 começa com um reposicionamento. O versículo 1 do capítulo 13 mostra a volta desse homem, a saída desse homem do Egito. E é interessante a gente observar, a primeira verdade é que aparentemente, Abraão tem um belo motivo para descer ao Egito. No princípio, quem observa o texto, até talvez elogie a atitude de Abraão de descer ao Egito, porque afinal de contas havia fome na terra. E quem tem fome precisa se alimentar.
precisa comer. Abraão, talvez, pensando isso, ele diga: poxa, eu preciso cuidar da minha família. Então vamos a uma terra que tem alimento, vamos a uma terra que tem sustento para todos nós. Porém, a Bíblia em nenhum instante, e isso é algo que o Espírito de Deus colocou no meu coração, e eu quero começar a comunicar isso essa noite. Em nenhum momento em que Abraão desce ao Egito, ou antes de ele descer ao Egito, não há um único versículo que diga Deus autorizando ou dizendo a Abraão descer ao Egito. Por que ele desce? Ele desce por uma necessidade. E eu tenho dito esses dias aqui, e eu sinto que quando Deus começa a falar muitas coisas de maneira repetida, Deus está querendo sinalizar algo para nós. E eu tenho falado nas últimas 2 mensagens a respeito disso, de nós entendermos a geografia de Deus, de nós entendermos os ambientes em que nós estamos, de nós entendermos os lugares onde Deus tem sinalizado para que nós estejamos ou não. E nesse exato momento Abraão abandona a geografia de Deus. Abraão abandona o lugar onde Deus havia lhe dado uma palavra, e ele desce porque ele começa a se mover porque tem uma necessidade. Abraão começa a se mover por uma necessidade. Já não é mais a palavra que ele recebe há pouco tempo que dita para ele o caminho que ele vai tomar. Já não é mais a palavra que ele recebe de Deus que diz para ele para onde ele vai, ainda que Deus havia dito para ele: vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Mas não havia ordem de Deus para que ele descesse ao Egito. Não havia uma palavra de Deus para que ele mudasse a sua geografia. E eu tenho percebido, irmãos, que nesses dias muitos de nós deixamos de nos mover a partir de uma direção de Deus para nos mover a partir das nossas necessidades e demandas. Nós deixamos muitas vezes de nos mover a partir daquilo que o Senhor nos deu, a palavra. E posso dizer isso aqui para você, fique claro: não há nada mais precioso do que uma palavra de Deus que você receba. Não há nada mais certeiro do que a palavra que um dia você recebeu de Deus. E eu sei que às vezes isso parece estranho, porque como Abraão, pastor Arthur, a gente olha para a nossa geografia e vê que ela é problemática. A gente vê que o lugar onde Deus mandou a gente estar tem fome, tem necessidade. A gente parece observar a nossa volta e se esquecer de que nesse lugar a única coisa que nos sustenta ali ainda é uma palavra que a gente recebeu. E o que nós precisamos entender é: a palavra que nós recebemos de Deus é suficiente para nos manter ali, irmão. Mas pastor, tem uma necessidade, tem uma fome, tem uma guerra, tem não sei o que, tem tantas adversidades no meio desse caminho, ou desse lugar que Deus mandou que eu estivesse. Mas o que a gente precisa entender é que a necessidade da terra não compromete a fidelidade da promessa. O que Deus um dia falou comigo e com você, irmão, é isso que nos sustenta. Deus não muda de ideia. Deus não tem um plano B, meu irmão. A gente olha para Deus e parece que muitas vezes: poxa, será que Deus vai mudar agora no meio do caminho? Será que Deus vai alterar a rota da minha vida? Deus não trabalha com plano B, irmão. Deus não trabalha com probabilidade. Deus não acha um dia, olha, o que eu prometi para ele, até esse determinado momento está certo. Mas se acontecer alguma coisa no meio do caminho, eu mudo a rota. Deus não faz isso. Deus é Deus de uma palavra só, meu irmão. A Bíblia diz que o caráter de Deus, ele não muda, ele não varia. Deus não vai levantar um dia pela manhã, talvez bipolar, e mudar tudo aquilo que algum dia Ele disse para você. Ele não vai fazer isso, irmão. A palavra de Deus é poderosa, preciosa, é eterna, ela não varia, ela não muda.
Por isso o próprio Jesus diz: vai passar o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. O que Deus disse nos sustenta. A fidelidade da promessa que Abraão recebeu deveria dar a ele capacidade para se manter naquele lugar. Ele deveria entender de quem ele ouviu aquela palavra. Ele deveria compreender que há pouco tempo atrás Deus disse para ele: fica tranquilo, foi eu quem prometi a você. Sabe, e eu gosto de perceber, disse isso, uma das expressões que Deus utiliza para Abraão é: seja tu uma bênção. Irmão, e a gente precisa compreender isso. Seja você uma bênção. Deus estava sinalizando para Abraão a clareza do propósito que ele tinha para a vida dele. Abraão, onde você chegar, vai ser abençoado. Onde você estiver, ali seja um referencial da minha presença. Vão olhar para você e entender como esse homem cresce. Resultado de quê? De uma palavra que ele recebeu de Deus. Só que Abraão, além de se mover por uma necessidade, Abraão se move sem a autorização de Deus. E são os dois erros que Abraão comete. Porque, repito, Deus não havia dito para ele: desce ao Egito. E ao longo de toda a minha caminhada com Deus, eu tenho entendido que é muito perigoso se mover sem a direção de Deus. As consequências de um movimento fora da direção de Deus são perigosas demais para a nossa vida. Se mover sem a aprovação de Deus é terrível. O Egito não era o seu destino. O Egito não era o lugar onde Deus havia lhe designado para ir. Deus, na sua palavra, um dia disse, Salmo 32, verso 8, a ordem de Deus era: olha, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. O que Deus sempre quis para o seu povo foi ser o guia de Israel, foi ser o guia de Abraão. Deus sempre quis guiar o seu povo, irmão, sempre. Senão ele não diria: instruir-te, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Então, é óbvio, é simples entender que, se Deus ainda não ensinou, não disse o caminho que eu deveria seguir, eu permaneço no mesmo lugar. Isso não é inventar roda, não é descobrir algo extraordinário. É só entender que se você não tem uma direção de Deus, não caminhe, não faça, não vá. É simples entender que Deus está querendo dirigir a nossa vida. Instruir-te-ei, o caminho que você deve seguir, quem vai te ensinar sou eu. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente está esperando que Deus olhe para nós e diga: parabéns, estou gostando do caminho que você está tomando, pode ir na mesma direção que você vai. E a verdade é que Deus não quer validar os nossos caminhos. Deus quer que a gente ande no caminho que Ele mesmo propôs, desde o princípio para nós. Deus não quer olhar para mim e dizer assim: olha, tudo bem, Leandro, continua aí, estou gostando de ver. O que nós estamos esperando não é uma direção de Deus, é uma aprovação de Deus. E isso é perigoso. Por quê? Porque nem sempre Deus vai aprovar os nossos caminhos. Nem sempre Deus vai aprovar
a direção que nós estamos tomando. Por quê? Porque talvez é simples, ela só é contrária ao plano e propósito de Deus para nós. Por isso há uma expressão que ela se repete na Bíblia: o conselho do Senhor. Se você pegar o Salmo 33, verso 11, a Bíblia diz: o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos, as intenções do seu coração, de geração em geração. Irmão, quando a Bíblia fala de conselho do Senhor, a Bíblia não está falando de opinião, ela está falando de direção. O conselho do Senhor não é uma opinião para a sua vida. O conselho dos homens até pode ser uma opinião para você. Agora o conselho de Deus não. Por isso a Bíblia diz que o conselho dele permanece para sempre. Quando a Bíblia fala de conselho do Senhor, ela está dizendo: olha, isso é a direção que você precisa para essa estação e para esse tempo. O que eu estou querendo dizer com você nessa noite é: Deus não veio num culto como esse, ou não olha para você e está querendo dar pitaco na sua vida. Não. Deus não vai olhar para você e dizer assim: olha, eu acho que você deveria fazer dessa forma. Eu acho que você deveria fazer desse jeito. Eu acho que você deveria ir por esse caminho. Esse não é o Deus da Bíblia. Não é. Você pode pegar esse Deus, que é um Deus que te dá opinião, e colocar ele dentro de uma caixinha. O Deus da Bíblia não. Ele não palpita, ele comunica. Não, ele não dá pitaco na sua vida, ele não quer dar isso. Por quê? Porque se você achar que Deus está aqui para te dar pitaco, o dia que você achar que precisa de uma opinião dele, você vai atrás dele. O dia que você achar que você precisa de uma opinião de Deus, aí você vai atrás dele e pergunta: Senhor, o que o Senhor acha que eu deveria fazer? Esse Deus é pequeno demais, é tacanho demais e não é o Deus da Bíblia. O que ele quer fazer, pastor? Aquilo que ele disse no Salmo 32. Eu quero instruir você, ensinar você o caminho que você deve seguir. Eu quero que você caminhe sobre a minha direção, sobre a minha visão. Aí não vai falhar. Aí não tem como dar errado. Nós não podemos transformar Deus a partir das nossas opiniões. Nós não podemos transformar Deus num servo da nossa vontade ou da nossa opinião. Não dá certo. Não funciona um Deus grande como esse a gente querer dizer para ele o que ele faz ou como ele deve fazer. Por isso Paulo disse: quem conheceu a mente do Senhor para que pudesse instruí-lo? Quem é que foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele fosse restituído? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Esse é o Deus da Bíblia. Um Deus que não vai se diminuir para nos perguntar qual é a nossa opinião. Não vai. Meu irmão, Isaías 61 diz: o trono do Senhor está no céu, seus pés aqui na terra. Quem governa a nossa vida e o universo é Deus. Por favor, querido, entenda isso. Deus sempre se serviu de meios claros para ensinar ao povo como ele queria dirigir. Lembra de Israel no deserto? Eles não ouviam audivelmente a voz de Deus. Só que Deus se utiliza de um instrumento claro. Deus coloca uma nuvem sobre Israel. A nuvem era a maneira de Deus dizer para eles assim: eu estou guiando vocês. A nuvem era a maneira que Deus encontrou para que aquele povo entendesse: Deus está nos dirigindo nesse deserto. E sabe o que é interessante observar? Era claro, a ordem de Deus era: quando vocês verem que a nuvem está se movendo, façam o quê? Se movam
Irmão, olha como que Deus é didático e simples. Deus dizia para eles o seguinte: fiquem de olho, observem como a nuvem está. E quando ela começar a se mover, se movam também. Sabe o que nós precisamos nesses dias? Exatamente disso. O que, pastor? Homens que se movem a partir do movimento do céu. Homens que estão se movendo a partir de uma direção de Deus. Homens que não vão comprometer a missão por causa dos seus movimentos errados. Homens que não vão comprometer o plano e o propósito de Deus por atitudes precipitadas. A igreja precisa entender isso. Deus não muda, mas Ele se move. Ele não vai alterar o que está escrito sobre a sua palavra, não. O caráter dele permanece o mesmo. Mas em cada estação diferente, Deus está se movendo, irmão. Em cada tempo distinto, Deus está se movendo. E o que nós precisamos? Manter os nossos olhos fixos no céu. Você já perguntou a Deus, irmãos? Estamos encerrando o ano, né? Qual é a direção para os próximos dias? Alguma vez na sua vida você já fez a oração de dizer: Deus, o próximo ano, o que o Senhor tem para a minha vida? Para os próximos dias que eu vou viver, o que o Senhor tem para mim? Qual é a direção que o Senhor estabeleceu para a minha casa, para a minha família? Você já perguntou ao Senhor o que é, para onde Ele está levando você, irmão? Isso parece simples, mas é muito poderoso. Como a gente deveria parar e perceber, porque a gente olha para o tempo, para os sinais, a gente vai vivendo a nossa vida comum, diária, todos os dias, sem se questionar se nós estamos nos movendo a partir do que Deus está dizendo ou das nossas vontades. Se as nossas ações são dirigidas pelo Espírito ou só pelas nossas demandas, ou só por aquilo que a gente precisa realizar. Só que é interessante observar que quando Abraão desce ao Egito, há também um outro homem que desceu ao Egito: Moisés. A diferença é, ambos desceram e saíram do Egito, os dois. Só que as condições em que eles estão se movendo para o mesmo lugar são diferentes. E as condições em que eles saem do Egito também são diferentes. E a gente deveria traçar um paralelo e entender isso. Por quê? Porque Deus olhou para Moisés e disse assim: Moisés, eu ouvi a oração do meu povo. Eu ouvi o clamor dele por causa dos seus exatores e desci para livrá-los. E eu estou enviando você para o Egito a fim de que você seja o libertador deles. Moisés vai para o Egito a partir de um chamado de Deus. Abraão não. Abraão desce por uma consequência. Moisés está se movendo sob um chamado de Deus, e chamada é direção, é autorização. Abraão não. Abraão desce porque na terra tem fome. E a verdade é que nem toda transição é um chamado. Às vezes ela é só uma consequência. E consequência do quê? De atitudes, de movimentos fora da autorização de Deus. Quem olha para Abraão, aparentemente, vê que o seu desejo, o seu mover, parece ser louvável.
Mas como é que ele sai do Egito? Como um mentiroso. Olhe para Moisés e você vai ver. Moisés entra no Egito como um assassino e sai dele como um libertador. Por quê? Porque eles estão se movendo sobre situações diferentes. Um está indo para um lugar e vai sair dele de maneira consequencial, outro não. Outro, Deus diz para ele: eu quero que você vá. Eu quero que você entre lá. E a verdade é, irmãos, nós estamos nos movendo a partir de quê? Tem situações na sua vida que não é Deus e nem é o diabo, é você. Tem situações que Deus permite que a gente vá fazer aquilo que a gente acha que deve fazer. Por quê? Porque você preferiu ouvir a sua própria consciência. Por quê? Porque você deu ouvido à sua alma, aos seus sentimentos. E os sentimentos da gente muitas vezes nos roubam. Porque eles são excelentes companheiros, mas péssimos senhores. Terrível coisa é quando um homem vive sobre os seus sentimentos, preso a eles. E essa expressão, Abraão saiu do Egito, é claramente Deus mostrando para aquele homem, era a hora dele se reposicionar. E eu sinto que nós, como igreja do Senhor, como homens e mulheres de Deus, são dias de nós nos reposicionarmos. São dias de nós entendermos os lugares onde estamos entrando. E eu não estou falando, querido, por favor, de espaços físicos, ou pelo menos não somente isso. Há uma realidade espiritual por trás disso. E talvez você tomou atitudes, ações, se moveu para lugares que você sabia que Deus não estava te direcionando para eles. E talvez você olhe e diga: poxa, mas era uma necessidade, eu deveria ir. Ah, aquela famosa frase, né? Por que você foi? Eu senti no meu. Aí Jeremias, se não me falha a memória, 17 diz que o coração do homem é enganoso, mais perverso do que todas as coisas. Mas o meu coração estava inclinado para lá, e a questão não é onde o seu coração está te mandando ir, é onde a voz de Deus está te dirigindo. É assim, irmão. Então, existem dias, e eu acredito que são esses dias, de nós nos reposicionarmos a esses lugares em Deus. Não fuja da direção de Deus. Não vá para um lugar onde o GPS é o seu coração, irmão. Ai, pastor, senti. Achei que deveria fazer. E sabe, essas atitudes tomadas sem autorização de Deus vão gerando tantos problemas,
porque vão comprometendo a nós mesmos, dentro dessa geografia que a gente está fora de Deus. Porque a expressão que aparece ao lado do nome de Abraão é: ele sai do Egito, vai para o sul, e a sua esposa, e tudo que tinha em Ló com ele. Quem é que sai do Egito com Abraão? Sua esposa. E é interessante porque a expressão do verso 13 é esposa. É a mulher de Abraão. Mas volte no capítulo 12 e você vai perceber que para Abraão, pelo menos no Egito, ele olha para ela e diz assim: você é muito bonita. Então, diga, ou melhor, eu vou dizer que você é minha irmã. E isso parece um instinto de proteção. Ele olha para Sara e diz assim: olha, por você ser formosa, eles podem me matar, e eu sei que Sara é formosa. Mas ele olha para ela e diz assim: você é muito bonita, e eles podem me matar por isso. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai dizer assim: olha, você é minha irmã, e fica tudo bem. Então, no capítulo 13, verso 1, a Bíblia é enfática em dizer: ela é sua esposa. Mas Abraão olha e diz assim: não, diga que você é minha. E sabe o que eu percebo, irmãos? Esse é literalmente o padrão que o Egito estabelece. Por quê? Porque Abraão tem que comprometer a verdade para lhe favorecer. Abraão tem que comprometer a verdade a fim de que ele possa se manter naquele lugar. Não dá para dizer a verdade, porque ele sabe que ele corre perigo. E não, isso não é estratégia. Mentir para se favorecer não é louvável, biblicamente não é permitido. João 10 diz. Agora o que mexe comigo é que quem olha para esse texto, e talvez como muitos de nós diriam assim: poxa, pastor, mas é só uma mentirinha. Vai favorecer a vida dele e dela. A verdade é, Abraão não está se resguardando. Abraão não está se protegendo. Não. Abraão está semeando. Semeando, sim. O que ele acaba de dizer para ela: vamos dizer que você é minha irmã, não era uma proteção. Não era guardando a sua... Não, era uma semente. E toda semente ela vai germinar. E a semente que Abraão planta no capítulo 12, ela começa a germinar no capítulo 26. Porque Isaque, seu filho, vai a Gerar. E quando ele chega em Gerar, que ele está com a sua mulher, Rebeca, ele olha para ela e diz assim: eu vou dizer para os homens de Gerar que você é minha irmã. Pelo mesmo motivo, porque você é muito formosa. A semente que Abraão plantou no capítulo 12, no capítulo 26, no verso 7, ela começa a dar os seus frutos. O seu filho também se torna um mentiroso. E não é quebrado em Isaque, porque ele faz a mesma coisa.
E é tão problemático que do capítulo 26, no capítulo 27, a semente de Gênesis 26 e de Gênesis 12, ela começa a brotar lá. E agora o filho de Isaac, Jacó, impulsionado pela sua mãe, a fim de tomar a primogenitura do seu irmão, olha para o seu pai, e quando o seu pai pergunta assim: quem é você? Jacó olha e diz assim: eu sou Esaú. A semente continuou ali. Começa em Abraão no capítulo 12. Encontra o seu filho no capítulo 26. Encontra o seu neto no capítulo 27. Lá no princípio parecia só uma mentira. Lá no princípio parecia não ter problema algum. Só que chega um dia que esses ciclos precisam ser quebrados. Por quê? Porque o próprio Jacó, ele chega no capítulo 32, e agora a situação é diferente. Porque Deus olha para ele e diz assim: olha, rapaz, a sua luta foi muito boa, mas fala para mim, qual é o teu? Como você se chama? E agora, irmão, não dá para dizer assim: olha, meu nome é Esaú. Não dá para dizer assim, olha, ou inventar qualquer coisa. Ele olha e diz assim: meu nome é Jacó. Uma semente que começou em Gênesis 12, atingiu Gênesis 26, Gênesis 27, a semente da mentira que nasceu ali, em Gênesis 32, o ciclo foi quebrado. E por quê? Porque Abraão mentiu para Faraó, Isaac mentiu para os homens de Gerar, Jacó mentiu para o seu pai, mas para Deus não tem como mentir. O encontro dessa vez não foi homem com homem, foi homem com Deus. O encontro dessa vez não foi da terra para a terra, foi da terra para o céu. E diante de Deus, irmão, Salmo 139 diz que com Ele não tem como você se esconder. Se eu subir aos céus, se eu subir até o mais alto lugar, lá o Senhor está. Se eu descer até o mais profundo abismo, ali também o Senhor está. Quando o homem se encontra com Deus, não tem como ele se esconder, ou mentir, ou mudar a narrativa. É por isso que um dia, Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que gera liberdade. Só quem anda na verdade experimenta da liberdade. Por isso Deus olhou para Jacó e disse assim: tudo bem, a verdade foi revelada, você não se chamará mais Jacó, seu nome agora será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. E a gente se esquece que há algumas coisas na Bíblia que são claras. Deus disse, Salmo 51 verso 6: o Senhor deseja a verdade no íntimo, e no seu coração Ele mostra a sabedoria. Salmo 89:14 diz: justiça e juízo são a base do seu trono, o amor e a verdade estão diante da sua face. Jesus reitera isso, João capítulo 14 verso 6, ele diz: eu sou e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for. Quem encontra com Deus, irmão, não tem como viver na mentira. O Egito é assim. O padrão do Egito é a fim de que você minta para se favorecer.
de que você comprometa a verdade a fim de que você se favoreça. O padrão de Deus não é assim. No padrão de Deus a verdade te protege. No padrão de Deus é assim: você anda em verdade, você caminha em verdade, você vive em verdade. Quem anda com Jesus não caminha na mentira. Quem anda com Jesus não caminha em nada encoberto. Daniel capítulo 2 diz que Ele é o Deus que mora na luz e conhece até os que estão em trevas. Com Deus ninguém se esconde, irmão. Eu estou olhando para você aqui essa noite, eu vejo a sua maquiagem, vejo a sua roupa bonita, vejo o seu sapato bem ilustrado. Só que Deus, quando olha para mim e para você, Ele vê o seu interior, e lá dentro você não esconde. Lá dentro não tem como dizer: Deus, esse aqui não sou eu. Não, por quê? Porque Ele conhece você melhor do que você mesmo. Abraão, quem é ela? Ela é sua esposa, Abraão. Saiu do Egito, a mentira acabou. Saiu do Egito, não tem como esconder o que é a verdade. Porque é Deus trazendo o homem de volta ao lugar onde ele deveria estar. É sua esposa, Abraão. Essa é a realidade. Essa é quem ela é para você. Por isso que quando você conhece Cristo, as coisas mudam. Quando que você conhece um homem que está em Jesus? Quando não há nada mais encoberto na vida dele. Ah, pastor, mas o senhor sabe, né? A gente tem que ter uns esquemas de vez em quando. Não. Pastor, uns segredinhos de vez em quando. Dá, não dá. E a gente, como bons brasileiros, a gente vai dizer assim: não, tem coisa que dá para dar um jeitinho, né? Não dá. Em Cristo não há mentira. Em Cristo não há engano. Em Cristo não há nada encoberto. E posso dizer para você, não sei se isso te apavora ou se te deixa feliz, porque Ele mesmo diz que vai chegar o dia em que tudo aquilo que está encoberto há de ser revelado. Todas as coisas vão ser expostas diante da luz. Por quê? Porque Deus é luz. Nele não há trevas alguma. Não há. E quem é de Cristo vive na luz, anda na luz, vive na verdade, prega a verdade. E por isso você é livre. Agora o Abraão quis esconder. Só que quando um homem falou a verdade, o ciclo da mentira foi quebrado. E aí esse mesmo Abraão, ainda no seu contexto, quando sai com sua esposa, seu sobrinho, Abraão está num processo de se reposicionar, de voltar ao lugar. E o texto diz que, o verso 2, Abraão era muito rico, com muitos gados, prata e ouro. E nas suas viagens até o sul, em algumas traduções vão dizer do Negueb, ele volta ao lugar onde havia acampado as suas tendas, como era no princípio entre Betel e Ai. O verso 4 diz que ele vai ao lugar do altar, como era no princípio. E ali ele invocou o nome do Senhor. E a Bíblia estabelece algo aqui terrível. Se com os olhos naturais eu olhar para esse texto e ler só o verso 2 do capítulo 13, você daria um glória a Deus da maior altura. Abraão era muito rico. E há quem diga assim: Deus o exaltou. O Senhor era com ele. O Senhor estava na vida dele. Só que nessa estadia no Egito, e não importa se por poucos meses ou muitos anos, Abraão recebeu muita coisa, mas cometeu muitos erros.
E isso é fato. Isso é fato. O texto diz. Mas eu estava pensando essa tarde e há duas expressões, pelo menos na minha tradução, que retratam bem o que era esse processo de reposicionar-se de Abraão. Porque o verso 3 diz que ele voltou ao lugar em que a sua tenda estava, no início. O verso 4 diz que o lugar do altar, aquele que ele fizera, no início. As suas tendas são como no início. O lugar do altar é como no início. Há um retrocesso, há uma volta, e o que o texto sinaliza é que Abraão está voltando às suas origens. O que o texto está sinalizando é: esse homem está voltando para o lugar de onde nós diríamos ele não deveria ter saído. E sabe o que mexe comigo? É que o verso 2 fala das riquezas. O verso 3 fala das tendas. O verso 4 fala do altar. O verso 2, quem olha para Abraão e diz assim: rico, próspero, bolso cheio. A conta de Abraão estava camelos, jumentos, gado, prata, ouro, servos. Só que o verso 4 diz: a sua tenda havia estado no início. E há uma ordem e uma lógica por trás disso. Porque a Bíblia sinalizar a riqueza de Abraão é louvável. Mas a Bíblia também sinaliza o lugar onde Abraão vivia. Ele vivia em tendas. E quando a Bíblia fala que Abraão vivia em tendas, a Bíblia está dizendo: olha, Abraão, como que ele vivia? Todo homem que vive em tendas, ele arma e desarma no lugar que ele quiser. Quando a Bíblia fala de tendas, ela está sinalizando: Abraão era um homem desprendido. Tenda fala não de uma habitação fixa. Tenda fala não de um lugar onde você fixa a morada, permanece como alguém reside naquele lugar. Tenda não fala disso. Ele poderia ir de um canto para o outro. Só que o segredo maior não é a Bíblia falar das suas riquezas, das suas tendas. A Bíblia faz a questão de sinalizar que ele também volta ao lugar do altar. Ao lugar do altar. E sabe o que mexe comigo? É que não há um único versículo que diga que Abraão ergueu um altar no Egito. Não há um único versículo que diga que Abraão fez sequer um sacrifício ao Senhor no Egito.
Não há uma única expressão do texto que diga que ele faz uma celebração ao Senhor. Não há. E talvez esse seja o grande propósito desses primeiros 4 versículos do texto. A riqueza de Abraão, ainda que proveniente do Egito, era boa. Mas o que Deus queria sinalizar para ele era algo claro. As tendas de Abraão representavam algo. Projeta para mim Hebreus capítulo 11, verso 9. Por que é que Abraão vive assim? Por que é que Abraão está daquele jeito? Pela fé. Peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra. Viveu em tendas. Bem como Isaque e Jacó, seus filhos, co-herdeiros da mesma. Agora olha o que diz o verso 10. Pois ele esperava, ele aguardava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão, Abraão, olhe para a sua vida, Abraão. Abraão tinha riqueza, sim ou não? Sim. Mas o que Abraão não podia perder era o lugar do altar. E talvez Deus estivesse sinalizando exatamente isso. Esse homem decidiu dizer o seguinte: olha, tudo que eu construí no verso 2, isso não me prende na terra. Quem olhava para Abraão, pastor Arthur, dizia assim: cara, você é muito rico. Olha tudo que você construiu. Por que não edificar uma mansão para você e permanecer numa terra boa como Betel? Abraão, por que é que você não faz isso? Por que você não constrói um lugar para você? Olha toda a sua riqueza. Ele olhava e dizia assim: ah, você não sabe de nada. Por que você não faz isso, Abraão? Eu estou esperando uma cidade que tem alicerces. Ah, meu Deus. Abraão, o que você aguarda? Você aguarda que o seu patrimônio multiplique? Não, eu não quero isso. O que eu aguardo é uma cidade que o meu Deus está edificando. Abraão, o que você espera, Abraão? Que o seu nome seja engrandecido em toda a terra? Não, eu não espero isso. Eu espero uma cidade que o meu Deus está edificando. Abraão, no verso 2, fala das suas riquezas. Só que quando a Bíblia fala de tendas, a Bíblia está dizendo bem claro: tudo que esse homem tem no verso 2 não prende ele na terra. E como eu queria que toda a igreja entendesse o que era um homem que vive em tendas, o que é ser um homem desprendido da realidade terrena, o que é ser um homem que nada o prende a esse lugar, o que é viver sabendo que você pode ter ou pode não ter, mas você tem uma esperança. E essa esperança não é que o seu dinheiro multiplique. Essa esperança não é que você fique famoso. Essa esperança não é que você se torne um homem ou uma mulher conhecido. Homens como Abraão têm uma só esperança. O que eles anseiam? Pela eternidade. Homens como Abraão sabem que tudo aquilo que receberam um dia, tudo isso é muito bom. É bom desfrutar das riquezas da terra, sim ou não, irmão? É bom possuir, sim ou não? Mas olha a esperança desse homem. Ele diz assim: eu vou morar em tendas. Por quê? Porque se eu perder tudo isso aqui, nada para mim faz diferença alguma.
Se eu tiver ou se eu não tiver, está tudo bem. Se eu possuir ou se eu não possuir, está tudo bem. Porque, Abraão, a minha esperança é pela eternidade. E quem vive pela eternidade não se apega às tendas e não abandona o altar. Quem vive pela eternidade sabe que a qualquer momento tudo que você construiu pode ficar aqui. Mas como Abraão, você sabe, eu espero uma cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Como Paulo diz, Paulo olhou para a igreja e disse assim: deixa eu dizer uma coisa para vocês, lembrem-se bem disso. A natureza de vocês, a cidadania de vocês não é dessa terra. Paulo, quem somos nós? Somos como peregrinos, homens que vivem aqui, mas sabem que não são daqui. Homens que podem conquistar as coisas aqui, mas sabem que tudo isso que você um dia conquistou, irmão, pelo amor de Deus, sabe aquele diploma lindo que você coloca lá na parede do seu quarto, que você lustra ele, que está escrito lá doutor, bacharel, é bonito ou não é? Hein? Tudo é lindo, aquele status que você construiu. Quando você chegar lá nessa cidade, que tem alicerces, que o arquiteto e edificador é Deus, Ele não vai olhar para você e dizer assim: seja bem-vindo, bacharel. Seja bem-vindo, doutor. Seja bem-vindo, doutora. Vão olhar para você e dizer: olha, seja bem-vindo, servo bom. Entra no gozo do seu Senhor, preparado desde a fundação do mundo. Essa é a esperança minha e eu acho que também deveria ser a sua. Sabe, a boa casa que você construiu, sabe, essa casa luxuosa, esse edifício que você tem, a sua casa na praia, tudo isso, quem vive pela eternidade sabe que isso tudo vai passar. Quem são homens que entenderam que são como Abraão, peregrinos nessa terra, até desfrutam momentaneamente disso, mas sabem que a cidade que para nós está preparada, ela é muito melhor. Essa cidade, ela não vai ruir. Ela tem alicerces que são fundamentados. E viver pela eternidade é diferente. Viver pela eternidade é ter a consciência de uma coisa. Qual, pastor? Se isso tudo aqui acabar agora, se as minhas riquezas acabarem agora, se tudo que eu construí, que você construiu ao longo de toda a sua vida, acabar agora, você ainda continua com esperança? Por isso mesmo Paulo disse: se a nossa casa terrena se desfizer, sabe o que Paulo está falando? Do corpo. Se a nossa casa terrena se desfizer, nós temos diante de Deus um edifício bem preparado. Isso são o quê? Homens que vivem como Abraão, peregrinos da terra, desprendem-se de tudo, não são apegados às suas tendas, vivem assim, sabem que podem estar aqui hoje e podem não estar aqui amanhã, mas vivem com uma esperança, de que há uma cidade preparada para nós, e para lá nós vamos, irmãos. Para lá nós vamos, para essa cidade. Cantávamos isso: irei eu para a linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade,
das glórias que lá eu hei de ver. Ah, que gozo será quando eu vir o meu Senhor cheio, rodeado de grande esplendor. Eu não espero nada mais, nada menos do que isso. Eu espero poder olhar lá no céu esse mesmo Abraão e dizer: Abraão, realmente você era peregrino mesmo, tinha tudo, mas abriu mão de tudo que você esperava, né? E hoje a gente está junto aqui. Olhar para esses homens que viveram a sua vida desprendidos da terra, como os apóstolos do Novo Testamento, morreram por causa de uma causa, entregaram a sua vida sem medo, porque sabiam que esse Cristo que eles aguardavam um dia voltaria. Irmão, viva por isso, anseie por isso, deseje por isso. Eu sei que vai chegar o dia em que essa terra vai se desfazer, mas o nosso lugar está preparado. E eu encerro dizendo aquilo que Jesus disse em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: eu vou para o Pai e vou preparar para vocês um lugar, porque quando eu voltar, o meu desejo é o quê? Que onde eu estiver, vocês estejam também. O desejo de Deus sempre foi que o homem ansiasse, desejasse a eternidade. Por isso Eclesiastes diz que Deus colocou dentro do homem a eternidade. Sabe esse clamor que está dentro de você? Não é pelo próximo Pix que vai cair na sua conta, é pelo céu. Sabe esse clamor que está dentro de você? Não é pela próxima casa que você vai comprar, é pelo céu. Sabe esse clamor que está dentro de você? Não é pela fama que está por chegar, é pela eternidade. O que clama dentro de nós ainda é: vamos voltar para nossa casa, vamos habitar na cidade, como o nosso pastor diz. Tem um lugar, irmão, bem preparado lá, eu quero morar do lado de vocês. Se desprenda de tudo. Quem vive pela eternidade não se apega a essa terra e não abandona o altar. Deus sempre quis nos levar ao princípio de tudo. Sempre quis. E esse é o princípio, irmãos, que habitemos com Ele eternamente. Que estejamos para Ele, com Ele, para sempre. Você consegue entender isso? Fica de pé no seu lugar, deixa eu orar com você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Tudo que você conquistou até hoje é bom, mas nada se compara com a cidade que nos aguarda. Senhor, eu oro nessa noite para que a nossa compreensão por aquilo que é eterno seja uma realidade dentro de nós. Nós queremos entender isso, independente das nossas conquistas, riquezas. Nós queremos ser homens e mulheres como Abraão. Habitam em tendas, são desprendidos, não abandonam o altar e aguardam a promessa do Senhor. E Jesus, nós dizemos essa noite, nós aguardamos a mesma cidade que Abraão aguardava, o mesmo lugar que esse homem um dia esperou, nós também esperamos. Que o nosso coração se volte para aquilo que é eterno, a fim de que nada nessa terra mais nos prenda, que nada mais nessa terra nos segure. Nos reposicione de novo, Senhor.
como o Senhor fez com esse homem, como no princípio, como no início. Essa é a minha oração nessa noite, Jesus. No nome de Jesus.